Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu amor, por essa noite na Tua presença, por cada irmão e irmã aqui presente. Deus, nós te pedimos, Senhor, revela a nós a Tua palavra, a Tua vontade. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. Tira, Senhor, toda distração. Tira, Senhor, todo empecilho, Pai. E que possamos entender a Tua vontade e o Teu coração, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia pela palavra. Glórias a Deus. Esse capítulo 6 de João, ele tem no começo dele aquela multiplicação de pães que o Senhor Jesus realiza. E logo em seguida, acontece que ele também faz aquela caminhada sobre as águas. Ele atravessa o lago. E nesse momento, Jesus, a gente pegou aqui o final de um discurso que Jesus está dando para aquele povo, aquela multidão que estava seguindo, estava indo atrás dele. E ele começa todo esse discurso, todo esse sermão que ele está ensinando aquele povo, falando que eles foram atrás dele através do pão, do alimento, como eles tinham visto que ele tinha multiplicado lá atrás. E é com isso que Jesus fala para eles: não trabalhem pelo alimento, pelo pão que se estraga, mas trabalhem pelo alimento que permanece para a vida eterna. E Jesus, ele começa a ensinar tudo isso, ao ponto que a multidão pergunta então para Jesus: e o que é, como que é esse trabalho que nós temos que fazer para esse alimento? E aí Jesus fala: o trabalho, a obra que vocês têm que fazer é crer. E ele começa então a falar a respeito do pão. Eles começam a discutir com Jesus: mas o que você vai fazer de sinal para a gente poder crer em você como algum profeta? Eles comparam com Moisés. Moisés havia feito aquela caminhada com o povo de Israel no deserto. E naquele momento havia o maná, que era o pão que Deus enviava. E Jesus esclarece isso para eles: não era Moisés que estava fazendo descer pão do céu, mas era meu Pai celestial que estava descendo o pão do céu. E aí nesse momento ele começa a trazer a revelação do que eu quero destacar aqui. 2 pontos que o Senhor colocou no meu coração. O primeiro é que Jesus fala que o pão de Deus é Ele próprio. Ele fala: eu sou o pão do céu. E nos versículos 51, um pouco antes do que nós lemos, o Senhor Jesus, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E voltando mais um pouquinho, no versículo 47, ele diz: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele começa a ensinar isso para eles. E você acompanhou comigo a leitura, ele fala da carne e do sangue. E o primeiro ponto é a carne. Ele diz que o pão é a carne dele.
E o que nós temos que fazer é crer no Senhor Jesus. E nós vamos logo em seguida aqui, todos nós participar da ceia do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quer que você saiba o que isso tudo simboliza para as nossas vidas. Esse discurso aqui não é um discurso direto do Senhor Jesus falando da Santa Ceia, mas nós sabemos que ele tem esse mesmo significado simbólico do que nós realizamos na ceia, e é o que o Senhor Jesus nos ensinou. E quando ele fala isso, que nós devemos comer o pão, ele está justamente dizendo, você precisa crer, porque aquele que crê tem a vida eterna. Então, toda vez que você for comer o pão da ceia, lembre-se, você está dizendo para Deus, eu creio no Senhor Jesus, Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Pai. É isso que você está fazendo e Jesus fala, façam isso em memória de mim. Nós estamos realizando algo em memória, nos lembrando do que o Senhor Jesus fez, nos lembrando do que Deus fez com o seu grande e infinito amor e enviou o seu Filho. E eu quero dizer até, ir mais além, como nós sabemos que a ceia era como um jantar que eles estavam tendo ali entre os discípulos. Faça isso toda vez que você for comer alguma coisa. Lembre-se de que o Senhor Jesus foi enviado de Deus. Jamais se esqueçam desse princípio tão valoroso no reino de Deus, no nosso evangelho, naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E em segundo lugar, o que o Senhor Jesus ensina, depois ele falar que o pão é a carne, que é o crer, que se resume na nossa fé nele, ele fala a respeito do sangue. Eu gostaria de gastar mais uns minutos, estender um pouco mais a respeito do sangue. O sangue que posteriormente ele fala a respeito do cálice na ceia. E nós sabemos que isso significa a vontade de Deus. Significa a obediência ao Pai. O Senhor Jesus, nos últimos versículos que nós lemos, no versículo 57, ele dá esse ensinamento. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. O Senhor Jesus, enviado do Pai, ele viveu pela causa do Pai. E agora o Senhor Jesus, enviado pelo Pai para salvar você, ele quer que você viva pela causa dele. Aleluia. E esse é o sangue, o cálice. Ele representa isso nas nossas vidas. E nós vemos isso na vida do Senhor Jesus, enquanto ele estava passando os seus últimos dias, na verdade nas suas últimas horas, aqui na terra, antes dele passar pelo sofrimento. Nós vemos na oração que o Senhor Jesus fez no Getsêmani, e no versículo 39 de Mateus 26, o Senhor Jesus ora, e a palavra diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aleluia. Veja essa primeira oração do Senhor Jesus, ele falando com o Pai. Pai, se tiver alguma outra forma, se for possível o seu plano se realizar, e que eu não precise tomar esse cálice, faça isso, mas que não seja a minha vontade, como eu quero, que seja como tu queres. E no versículo 42 de Mateus 26, ainda quando Jesus está lá no monte, no Getsêmani, ele ora mais uma vez, e retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Nós vamos vendo como o relacionamento do Senhor Jesus com o Pai, ele vai entendendo a vontade de Deus para ele, para o plano eterno que Deus tinha. Primeiro ele vai pedindo: Deus, se for possível, faz isso.
Aí eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com Deus, com Jesus. Jesus, que é o próprio Deus, ele estava ali. Quando ele fala com seus discípulos, ele diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nessa oração nós vemos essa luta que ele estava vivendo. Ele estava sentindo ali na carne o sofrimento. Diz a palavra que ele já estava suando gotas de sangue, de tanta angústia, do sofrimento que ele já estava passando, porque ele estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, então, depois ele faz essa oração: se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele vai entendendo que ele precisa viver a vontade de Deus, que ele precisa obedecer a Deus. E depois, mais para frente na história, diz que os soldados vieram para prender Jesus, para poder levá-lo para julgamento, para que depois ele fosse levado à cruz. E naquele momento o apóstolo Pedro, discípulo do Senhor Jesus, ele vai tentando intervir aquela situação. Ele pega uma espada, ele corta a orelha de um soldado, porque ele quer defender o Senhor Jesus. Ele não está entendendo o que estava acontecendo ali no mundo espiritual e no plano de salvação de Deus. E nós vemos o Senhor Jesus em João 18:11, dizendo: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Aleluia. Veja que profundo isso. Jesus, ele começa orando, pedindo para o Pai afastar. Ele vai entendendo tudo o que está acontecendo. E ele entende que ele precisa beber desse cálice. E quando Pedro, engraçado que é a segunda vez que Pedro faz algo desse tipo. Porque antes, quando Jesus anuncia que ele ia morrer, Pedro começa a repreender Jesus. Aí Jesus tem que repreender Pedro: aparta-te de mim, Satanás. E Pedro, ele vai então tentando defender Jesus nesse momento. E o Senhor Jesus, ele fala: guarde a espada. Você acha que eu não vou beber o cálice que meu Pai me deu? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você acha que eu não vou fazer a vontade do Pai? Você acha que eu não vou obedecer o que Deus está falando para eu fazer? E nós vemos que o ensinamento que Jesus deu em João 6, ele está falando a respeito da fé, que é o pão, e da obediência, que é o cálice, que é o sangue, que ele foi na cruz e derramou por todos nós. Em Filipenses 2:8 afirma: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. O Senhor Jesus, Filho de Deus, modelo para mim e para você, é a nossa referência. É aquele a quem nós temos que o tempo todo aprender com Ele, para imitá-lo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Ele mesmo que falou que o Pai que o enviou, Ele viveu pela causa do Pai. E Ele fala para mim e para você: aquele que se alimenta de mim, também deve viver por minha causa. É profundo, é duro, mas é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o que eu vejo de muito interessante, que podemos observar do Senhor Jesus como homem, porque Ele era Deus e Ele era homem, nascido de mulher, carne e osso. A palavra em Hebreus 5:8 e 9 diz assim: embora sendo filho com letra maiúscula, filho de Deus, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo que Ele realizou. Então observe aqui essa lição para mim e para você. O próprio Senhor Jesus, que é Deus, Ele aprendeu a obedecer através daquilo que Ele sofreu. E graças ao que o Senhor Jesus fez, ao que Ele aprendeu, essa obediência até a morte. Oh, glória a Deus. Aleluia, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Através dessa obediência que o Senhor Jesus fez, foi possível, aleluia, Ele tornar-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E aí é o que nós devemos tomar muita atenção, igreja. Porque o que Jesus está falando aqui é que você precisa do pão, mas você também precisa do cálice. Você precisa da fé, mas você também precisa da obediência à palavra de Deus. Porque a salvação eterna é para todos aqueles que lhe obedecem. Aleluia. Todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E o Romanos 5,19 diz essa palavra maravilhosa. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Através da desobediência de um só homem, que quem é? Adão. Muitos foram feitos pecadores. Ou seja, toda a humanidade. Mas glória a Deus, porque por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia. Um só homem, é um homem como nós, Adão. A desobediência dele nos tornou todos pecadores. Mas a obediência de um único, porque Jesus ele era único. Nunca houve e nem haverá um homem como o Senhor Jesus, que é homem e Deus. E através dessa obediência, que o Senhor Jesus aprendeu e viveu obediência até a morte. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Cordeiro Celestial. Através disso, muitos serão feitos justos. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. E Deus falou comigo. O problema da humanidade, desde o princípio, não foi a falta de fé, mas foi a desobediência. Adão, ele tinha relacionamento íntimo com Deus. Deus passeava pelo jardim do Éden. Eles conversavam. Será que Adão não acreditava em Deus? Não tinha fé em Deus? É óbvio que Adão conhecia Deus, acreditava em Deus, ele via Deus, falava com Deus. Mas o problema da humanidade começou através da desobediência à palavra de Deus. Aquilo que Deus falou para Adão: você tem todas essas escolhas, aquelas milhares de árvores no jardim, apenas não coma dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas através dessa desobediência, muitos foram feitos pecadores, isso inclui eu e você. E veja que profundo que é o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Porque através da desobediência de Adão e Eva, o pecado, através disso aconteceu algo que jamais havia acontecido na criação. Que foi o primeiro derramamento de sangue. Quando Adão e Eva eles comem do fruto, eles experimentam essa árvore que Deus falou para eles não comerem. Eles começam a ter um entendimento de que eles estavam vivendo nus.
E por causa disso eles pegam folhas de figueira e se escondem de Deus e começam a ter vergonha. E quando Deus até os procura, eles estão escondidos. E você pode ler lá, se não me engano está em Gênesis 3. E Deus ele repreende tudo aquilo que tinha acontecido. E diz a palavra que Deus fez roupas de peles de animais para cobrir a vergonha, para cobrir o pecado de Adão e Eva. E ali foi onde aconteceu o primeiro derramamento de sangue. A desobediência gerou o primeiro derramamento de sangue. Mas glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque o último derramamento de sangue para cobrir pecados aconteceu através da obediência do Senhor Jesus à vontade de Deus. Aleluia! Será que você consegue entender isso? Era a vontade do Pai, era a vontade de Deus. Porque esse era o plano da salvação. E o que Deus queria era que não houvesse mais necessidade de sacrifícios. E foi justamente o que aconteceu. O Senhor Jesus entendeu a vontade e o plano do Pai. E Ele foi obediente até a morte. Para que Ele pudesse derramar o seu sangue puro, celestial. E através desse derramamento de sangue, não há mais necessidade de sacrifícios para perdão dos nossos pecados, graças à obra que o Senhor Jesus realizou para todos nós. Aleluia! Oh, glórias ao Deus! Oh, glória a Jesus! E Deus está falando conosco essa noite. Cuidado com a desobediência. Cuidado com a desobediência à palavra de Deus. Cuidado com a desobediência à voz de Deus na sua vida, no seu coração. No seu particular. Através da comunhão que você tem com o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus já realizou o que precisava acontecer para resolver esse problema. Ele obedeceu até a morte e Ele nos deixou o exemplo. E o que Deus quer de você é que você coma o pão e beba o cálice. Que você creia e que você obedeça à vontade de Deus. Que você obedeça à palavra de Deus. Que você obedeça à voz de Deus. Porque eu creio que vocês aqui têm buscado o Senhor e você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus para falar com você. Aleluia. Glória a Deus. E quando Deus fala conosco, Ele quer a nossa obediência. Aleluia. Deus está levantando uma geração obediente à palavra de Deus. Uma igreja obediente à voz de Deus. Aleluia. Uma igreja sem temor de obedecer a Deus, por pior que pareça ser, por mais loucura que pareça ser, por mais difícil que pareça ser, quando você sabe que é Deus falando com você, obedeça o que Ele está dizendo. E não tema. A palavra de Deus destaca vários homens, e eu peguei aqui o exemplo de Abraão. Quando Deus promete a geração de Abraão, fazer uma nação através da vida de Abraão. No versículo 5 de Gênesis 26 diz: porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. É por isso que Deus fez a grande promessa e aliança com Abraão. Porque Abraão obedeceu a Deus. E nós vamos vendo durante toda a história, Davi é destacado como um homem obediente a Deus. Em Hebreus 11, onde está ali falando dos grandes homens da fé, destaca também mais uma vez Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu
obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Se você for parar para pensar e se colocar no lugar de Abraão, você quieto no seu lugar e Deus manda você sair da sua parentela, da sua terra, deixar tudo para trás. Aí você fala, tá bom Deus, e para onde eu vou? Aí Deus fala, não vou te falar agora, apenas começa a andar. E muitas vezes Deus vai fazer isso com você. Deus vai te dar uma ordem, Deus vai te dar uma direção, mas Ele não vai te revelar tudo. E se você for esperar a revelação completa, você vai ficar parado no seu lugar, você vai desobedecer à voz de Deus e você vai perder o que Deus tem para a sua vida. E Deus está falando com gente aqui essa noite. Que você tenha ouvido a voz de Deus, mas porque Deus não falou tudo, ou por medo, ou por qualquer outra coisa, você está demorando para obedecer a voz de Deus. E Deus está falando, meu filho, sou eu que estou falando, obedeça, mesmo que você não saiba o que espera por você, mas eu já cuidei de tudo, apenas obedeça e faça o que eu estou falando, porque quando você faz isso, você vive a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e você vive a plenitude de tudo o que Ele planejou para você. Aleluia. Obedeça a voz de Deus, obedeça em primeiro lugar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, do Senhor Jesus na palavra. E obedeça o que Deus fala com você em suas orações, através de alguém que Deus fala com você, através de algum sinal. Mesmo que você seja como Gideão, que pede sinal atrás de sinal, mas uma hora você tem que agir. Gideão pediu vários sinais para Deus, mas teve um momento que ele falou, agora eu vou. Parece loucura, eu não tenho chance nenhuma de vencer essa guerra, mas eu vou, porque quem está mandando é o Pai Celestial, é o meu Deus, e é por isso que eu obedeço, e eu sei que Ele já está lá na frente cuidando de todos os detalhes. Aleluia. Aconteceram várias situações já na minha vida particular, onde Deus me falou para fazer alguma coisa que parecia loucura. Eu queria citar rapidamente aqui. Eu me lembrei desse caso quando eu estava, esses dias, quantos estão aqui conosco fazendo o devocional da Igreja Central? Ih, o pessoal de manhã está mais firme, hein, gente? Não perca, é bênção, faça em família. Eu tenho já recebido testemunhos de pessoas falando. Eu tenho feito com a pastora Dayana e o Davi. Ele participa, que me obedeceu deixar, ele fica falando o tempo todo. Ele gosta. Ele quer orar no final. Glória a Deus. E nós lemos em Salmo 24:1, não sei se foi quinta ou sexta-feira, agora me falha a memória. Onde está nos ensinando que Deus Ele é dono de tudo. Tudo pertence a Ele. Está lá. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. E nós lemos no devocional, o Senhor nos ensinando justamente isso, que tudo que nós temos pertence a Ele e Ele está nos emprestando. E anos atrás, quando eu estava orando dessa maneira para Deus, falando da minha roupa, casa, carro, quando chegou na hora do carro, Deus falou, amém, esse carro pertence ao reino de Deus? Falei, sim Deus, esse carro que está comigo é do reino, e o Senhor está me emprestando. Aí Deus falou, então agora você vai emprestar para outra pessoa, que eu preciso que você doe seu carro, porque tem gente precisando mais do que você. E Deus falou isso comigo numa oração. Aí eu compartilhei com a pastora Dayana. A gente ficou naquela coisa, meu Deus, e agora? E a gente falou, então vamos pedir um sinal, Deus vai confirmar para nós dois. E aí depois de algumas semanas, não sei se foi uma semana, foi bem rápido, a gente assistindo o culto online naquele dia, porque a gente estava, ou eu estava doente, ou o Davi, eu não lembro. E nos anúncios do culto da igreja que a gente frequentava, e Deus falou comigo na oração, eu falei, Deus, mas para quem que eu vou doar esse carro? Todo mundo que eu conheço aqui tem carro. E Deus falou, você vai doar para uma família da Gateway, que era a igreja que a gente frequentava. Eu falei, mas Deus, essa igreja só tem gente rica, ninguém precisa de carro. Eu que precisava que eles me doassem, porque meu carro era o mais velhinho. Meu carro já tinha uns 10 anos de vida. E o povo lá, tudo. E Deus falou, mas você vai doar para uma família da Gateway.
Até já contei essa história, mas serve de exemplo para hoje. E aí, quando a gente pediu essa confirmação nos anúncios da igreja do culto, eles anunciaram. E nós abrimos, a partir do próximo mês, aqueles que querem doar carros para famílias da Gateway. Aí na hora, gente, meu Deus do céu, não podia ser mais claro do que isso. E o que a gente faz nessa hora? Obedeça. Obedeça a Deus, por mais loucura que isso pareça ser. Se Deus está falando para você fazer algo, faça. Não se preocupe. Depois que a gente doou esse carro, a gente andou com o carro de todo mundo que morava lá com a gente do seminário. Deus não nos desamparou. A gente tinha provisão sempre de tudo que a gente precisava. O Marcelo foi muito usado por Deus, entre várias outras pessoas lá do seminário. O pessoal ia para o mercado, ligava para a gente. A gente está indo para o mercado, quer carona? E Deus cuida da gente. E a gente não precisa se preocupar. E se Deus está falando para você fazer alguma coisa, obedeça à voz de Deus. Quando Deus começou a falar no meu coração também que eu deveria pastorear essa igreja, também foi aquela coisa, meu Deus, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Eu ainda tenho muito que aprender. Sou inexperiente. Mas Deus estava falando, é você, é você. Até que a gente também, mais uma vez, orando juntos, pedimos confirmação de Deus. Deus, eu quero uma coisa muito clara, falando comigo. E Deus, eu estava parecendo Gideão nessa hora. Pedindo confirmação atrás de confirmação, sinal e sinal. Aí Deus deu uma vez, a gente aqui num culto, algumas semanas antes de tudo acontecer, ninguém sabia de nada. E Deus usou uma irmã e veio, ela falou comigo assim, diretamente, falou, você vai ser pastor dessa igreja. Aquilo lá parecia, eu fiquei em choque assim quando ela falou. Mas glória a Deus, porque quando a voz de Deus fala, quando você tem Deus falando claramente no seu coração, e aí o Deus falou comigo, agora você já sabe que sou eu que estou falando. E qual vai ser a sua postura? Obedecer ou desobedecer? E sabe o que Deus fala para você? Quando você desobedece uma ordem dele, não importa o que seja, você está demonstrando que você não crê totalmente nele. Você não tem fé suficiente para achar que se você obedecer, ele vai cuidar do restante, mesmo que você não está vendo. A terra para onde Abraão foi, ele não sabia, mas aquela terra era a terra que Deus tinha prometido para ele, para o futuro. Mas ele não sabia quando ele começou a andar, quando ele saiu do lugar. Eu quero que você tenha muito claramente isso. Que se Deus está falando algo para você, quando você ouve a voz de Deus, quando você lê a palavra, quando você sabe o que você tem que fazer, faça e obedeça a voz de Deus. Viva para fazer a vontade de Deus na sua vida. Viva pela causa do Senhor Jesus, porque assim Ele também fez e viveu pela causa do Pai Celestial. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Aleluia. Entenda que você precisa do pão e você precisa do cálice. Você precisa crer, ter fé e você precisa obedecer e pedir para Deus que você viva a vontade dele na sua vida. Aleluia. E que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Porque eu sei que tem pessoas que estavam pedindo sinais. E isso é Deus falando com você. Obedeça. Ouça a minha voz. Já está muito claro. Você já ouviu. Apenas obedeça. Mesmo que você não sabe o que vai acontecer depois. Creia, obedeça. Obedeça porque eu cuido de você. E nós vamos agora participar da Santa Ceia. E agora, quando você vai participar da ceia, hoje e por toda a sua vida, jamais se esqueça. Quando você come o pão, você está dizendo para Deus, Deus, eu creio em Ti, eu creio no Senhor Jesus, enviado por Ti para me salvar. E você, ao beber o cálice, você está dizendo para Deus,
eu quero te obedecer até a morte, se for preciso. Eu quero viver a tua vontade na minha vida. Aleluia. E em 1 Coríntios 11, versículo 23, nós temos toda essa orientação. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. Que você possa fechar os seus olhos neste momento.